Gente, olha só, nós estamos no mês de dezembro e a campanha de conscientização em relação ao câncer de pele vem à tona. Lógico, a gente não pode esquecer de cuidar, né, de trazer essa conscientização nos outros meses do ano. Porque tem Outubro Rosa que fala da conscientização, do alto índice de câncer de mama, depois Novembro Azul e aí por diante. Só que as pessoas esquecem que tem que se cuidar nos outros meses do ano também. Hoje nós vamos conversar com o médico oncologista, Dr. Juliano Borges, sobre câncer de pulmão, mas, claro, nós vamos falar sobre o câncer de pele também, até porque dezembro está aí, o calor, o verão, e a gente precisa cuidar e muito, porque os índices, minha gente, não estão brincando, são altos. Tudo bom, doutor Juliano? Tudo, boa tarde, sempre um prazer participar do programa. Então, doutor Juliano, vamos falar sobre os novos tratamentos em relação aos tipos, né, de câncer de pulmão. Quais seriam esses novos tratamentos? Isso, a gente pode destacar que nesses últimos 2 anos a gente teve uma grande evolução no tratamento para o câncer de pulmão. Então, até um tempo atrás a gente tinha como base do tratamento, claro, para tumores operáveis, cirurgia, mas a grande maioria dos casos que não tinham possibilidade de fazer tratamento cirúrgico, o tratamento era basicamente com quimioterapia, com respostas bastante pobres. E a gente conseguiu ver uma evolução nisso, a gente conseguindo direcionar para tratamentos com base em comprimidos, dependendo das alterações desse material que a gente testa, desses blocos de tumores, ou então fazer imunoterapia, que são anticorpos que estimulam o sistema imunológico a destruir o tumor. Como que funciona ali na neoplasia litoral? Porque a gente tem algumas informações que muitas vezes não chegam nas pessoas que realmente precisam, né? Porque em relação aos exames, aos tratamentos, como é que funciona ali na neoplasia? Isso, assim, na clínica de neoplasias nós temos um serviço que a gente chama de protocolo de pesquisa. Então, a gente muitas vezes é selecionado de projetos internacionais, de programas internacionais de pesquisa, em que a gente testa, no caso, alguns marcadores, algumas alterações bastante específicas no material da biópsia e dirige com algum protocolo de pesquisa. Esses protocolos de pesquisa é uma forma que a gente tem de evoluir no tratamento e a gente conseguir procurar alternativas com menor toxicidade que o tratamento habitual e com maior resposta. No caso, esse mês, até eu posso destacar em que a gente está começando um programa mundial, em que os pacientes que têm o diagnóstico de câncer de pulmão, a gente vai fazer um teste do material, que se chama um teste de PDL1, e com esse resultado a gente pode incluir esses pacientes numa nova medicação, que é um novo imunoterápico, com o objetivo de mostrar superioridade com relação ao tratamento convencional com quimioterapia. Doutor Juliano, mas em relação as pessoas terem acesso a esses tratamentos, porque nem todo mundo tem condições. Isso, mas justamente isso. Quando a gente participa dos programas internacionais, o acesso é liberado para todos os pacientes. É gratuito. É gratuito. Pronto, era isso a informação que eu queria passar. Logo no início do programa eu falei, gente, preste atenção no bate-papo com o Dr. Juliano, que a gente vai trazer informações importantíssimas em relação à conscientização, ao alto índice, enfim, como ele vai falar, daqui a pouquinho eu vou perguntar, mas que muita gente não sabe que tem esses tratamentos, muitas vezes gratuitos, claro, selecionados, porque passa por esse programa internacional. Explica como é que faz para participar, porque assim, a gente sabe que os índices são altos, quando as pessoas elas são diagnosticadas com câncer, elas perdem o chão, só quem tem pessoas na família, pessoas próximas, pessoas que já passaram por isso, sabe como é difícil receber este diagnóstico. Tem pessoas fortes, pessoas valentes, mas também tem as pessoas que guardam isso e não sabem nem para onde recorrer, não sabem nem o que fazer de imediato. Lógico, procurar um oncologista, mas nem todo mundo tem condições, né, doutor Juliano? Eu acho que é importante destacar as questões financeiras, porque quando a gente fala aqui, a gente começou a discussão falando sobre imunoterapia, que a gente já tem resultados positivos, que a resposta é superior à quimioterapia, a gente está falando de R$30 mil por mês de tratamento. Então, se a gente pensar nisso num valor anual, dá em torno de 400 mil um tratamento. Sim. Isso, uma parcela muito pequena da população teria condições. Então, participar dos programas de protocolos de pesquisa, que são os programas internacionais de acesso a novas medicações, é uma forma democrática da saúde, em que todos vão receber o mesmo tipo de tratamento, seja aqui na região do Vale do Itajaí,
seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Austrália, seja na Ásia, todo mundo vai receber o mesmo tipo de medicamento, com o mesmo controle de qualidade, o mesmo perfil da medicação. E qual é o objetivo? É a gente sempre buscar uma opção superior ao tratamento convencional. Como comentou, infelizmente o diagnóstico do câncer assusta a grande maioria da população. Nossa. E a gente sabe que a gente tem uma série de limitações de tratamento, né? Eu estaria mentindo se eu descrevesse que o tratamento chegou a um tratamento de excelência. Não, a gente tem que melhorar muito. E a única forma que tem que melhorar a questão de tratamento é a gente evoluir na parte científica, ou seja, a gente buscar alternativas de respostas superiores ao tratamento convencional. E esses programas, eles no caso, atendem só o câncer de pulmão ou não? Isso. Existem vários programas. Só para a gente fazer uma noção qual é a perspectiva atual do Brasil versus, no caso, os Estados Unidos, a gente está falando que nos Estados Unidos existem mais de 4.000 programas de pesquisa para câncer, enquanto aqui no Brasil a gente gira em torno de 200. Né? Então a gente tem uma diferença gigantesca da parte científica quando a gente está falando de tratamento de alta qualidade. E o índice aqui é bem alto, né? E o índice aqui é muito alto, né? Então a gente tem uma desproporção com relação aos países de primeiro mundo quando a gente fala de ciência e tecnologia de inovação na parte da medicina. Pode continuar. Então assim, o que a gente tem atualmente de programa? A gente tem um projeto esse, que é um grande projeto, que é a imunoterapia para câncer de pulmão, em que todos os pacientes podem entrar em contato para ver se tem critérios de inclusão para participarem. A gente tem um programa com doenças intestinais, Crohn e retocolite, também com novos anticorpos. A gente está com um programa de prevenção de trombose, de embolia, em pacientes com todos os tipos de diagnóstico de câncer, que iniciarão tratamento. E é bastante interessante que a gente também tem um programa de um anticorpo, que não é o tratamento habitual que a gente utiliza, para tratamento de dor em pacientes com câncer. Olha só, e tudo isso ali na neoplasia, e tem muita gente que não sabe. Muitas vezes, às vezes escuta um ou outro comentar, falar, ou fica com medo muitas vezes de pedir a informação. Gente, quem não se comunica não se trubica. Tem que ir atrás, tem que se informar. E aí nós aqui temos o dever e a obrigação de passar todo tipo de informação para vocês. Em relação a qual é o melhor tratamento de acordo com o grau, né, quando evolui no câncer de pulmão? Isso, atualmente eu destaco a imunoterapia para câncer de pulmão, como se fosse o principal tratamento agora de excelência, ou pelo menos de inovação, e os comprimidos, que são os inibidores de proteína, para quando tem alterações, no caso que a gente faz testes específicos e a gente consegue dirigir pelo menos 4 tipos, grandes grupos de tratamento para câncer de pulmão, sendo destes 3 com base em comprimido, 1 com imunoterapia, e se esses 4 resultados são negativos, a gente teria a opção daí sim, como sobra de tratamento, ou a quimioterapia. Eu não sei se está passando, é que eu não estava olhando no retorno, mas não sei se está passando as imagens, né, para o pessoal saber um pouquinho das ações ali da clínica. E a prevenção é possível? A prevenção é possível. No caso, se a gente fosse lançar, isso não é porque a gente estaria falando aqui sobre câncer de pulmão, mas se a gente fosse lançar uma medida de saúde pública, seria banir o cigarro da população, né? Então, se a gente conseguisse banir o cigarro, a gente conseguiria diminuir em torno de 1/4 de todos os tumores. A gente está falando o quê? Câncer de pulmão, a gente está falando câncer de bexiga, que também é um câncer que tem a mesma característica do câncer de pulmão, é o mesmo fator de risco. O tecido da bexiga é muito parecido com o tecido do câncer de pulmão e eles conseguem ter o mesmo fator de risco. Então, quem tem câncer de pulmão e o risco pelo cigarro tem o mesmo fator de risco para o câncer de bexiga. E todos os tumores de cabeça e pescoço, câncer de colo de útero. Então, se a gente fosse lançar, não, precisa lançar uma medida de prevenção de saúde pública para diminuir as taxas de câncer, seria banir o cigarro da população. E que muitas vezes tem pessoas que passam pela situação, né? Eu já digo assim, tem o câncer de pulmão e nunca fumou na vida, mas convive com pessoas que fumam. Por isso, gente, quando a gente fala sobre a conscientização, de parar de fumar, que isso é um vício, aquilo, eu sei que tem gente que deve pensar, ai, Juliana chata falando isso, porque uma vez, ano passado, eu falei tanto sobre isso, e eu fui tão criticada, mas tão criticada depois pessoalmente por uma telespectadora, mas tem tanta gente que morre de tudo, que é coisa, que não sei o que, vai falar para parar de fumar. Gente, não sou eu que estou falando, é um oncologista que está falando, especialista,
que atende por dia várias pessoas com câncer de pulmão, e que muitas vezes não fumam, mas convive com outras que acabam fumando, né? E o que é interessante também, para confirmar o que está falando, Juliana, é Viu? que os pacientes que não fumam, habitualmente, têm um tipo específico de câncer de pulmão, que é o adenocarcinoma, e muitos têm uma mutação diferente. Então, o fator, a causa do câncer de pulmão não estaria mesmo relacionado com o cigarro, estaria relacionado com essa mutação do GFR, que a gente até o perfil, geralmente são pacientes, mulheres, que nunca fumaram, que têm um diagnóstico de adenocarcinoma e de origem asiáticas. Olha. Então, é um perfil específico em que essas pacientes não fazem quimioterapia, elas tomam comprimido que é um inibidor de proteína. Então, quando o pessoal comenta, não, tem pacientes que têm diagnóstico de câncer de pulmão e nunca fumaram, a grande maioria, ou uma boa parte desses pacientes que têm um diagnóstico de câncer de pulmão que nunca fumou, não vão fazer quimioterapia, vão fazer medicação em base de comprimido. Diferente da população que fuma, que é a grande maioria, em que não vai ter essa mutação e a base vai ser ou imunoterapia, ou então quimioterapia convencional. Quimioterapia. Em relação ao câncer de pele, como é que está o nosso estado à frente, né, em frente a essa política de conscientização? Isso, a gente tem, o principal câncer mais frequente é o câncer de pele. Né? Então, ele é o tumor mais frequente, e se a gente analisar os dados, inclusive do INCA, ele entra sempre no início da lista como o tumor mais comum. Por quê? Ele tem uma alta frequência, e a gente pegar a população aqui ainda da região de Santa Catarina, habitualmente pele mais clara, e a gente tem muita exposição solar, então o grande fator de risco para o câncer de pele, seja os tipos menos agressivos, como o basocelular, o escamoso, ou algum tipo muito agressivo, que é o melanoma, todos, o fator de risco principal vai ser a exposição solar. E nem todo mundo que tem o melanoma maligno precisa fazer a químio depois de operar, ou todos têm que fazer? Não, nem todos. Se a gente tem um diagnóstico bastante precoce de melanoma, faz a cirurgia, uma cirurgia bastante ampla, as margens, e consegue fazer o acompanhamento. Mas se a gente pensar e descrever pelo menos 3 tipos de câncer de pele, sendo o mais comum o basocelular, depois o escamoso e por último o melanoma, que é um tumor bastante agressivo, se a gente tivesse a proteção, né, a prevenção com a proteção da exposição solar, usando chapéu, boné, camiseta e usando o protetor solar, a gente conseguiria diminuir muito essa incidência de algo que... E a gente está falando de câncer, mas também a gente está falando de questões estéticas, né? Sim. A gente vai estar falando aí, vai pegar um pacote que envolve qualidade da pele. Né? Então, a gente vai evitar manchas, evitar o envelhecimento precoce da pele. Envelhecimento precoce também. Gente, se deixar, eu vou ficar aqui perguntando um monte de coisa, porque são tantas dúvidas e é um assunto também de extrema importância que a gente quer levar para a população. Já faço convite para ano que vem, a Bel já agendar para a gente voltar a conversar novamente. Obrigada, viu, doutor Juliano? É um prazer participar. Eu gostaria de deixar o contato, né? Se alguém está agora com diagnóstico de câncer e quer que a gente ajude procurando algum protocolo de pesquisa, seja aqui na região do Vale do Itajaí ou algum outro lugar do país, pode mandar um e-mail para poliana@oncologiasc.com.br ou entrar em contato com o serviço em Itajaí, que é 47-3348-5093. Isso, na tela está o contato, e se você quer o e-mail, você pode entrar em contato aqui com a TV, que a gente vai encaminhar para vocês. Doutor Juliano, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Muito obrigado, eu que agradeço.